Boa noite. Boa noite, porque agora já são quase 21 horas. Eu quero cumprimentar e saudar todos que, porventura, chegarem até esse vídeo. E quero também a minha oração. A minha oração é para que todos venham chegar a um conhecimento, a um entendimento, né? Venha analisar, né? E venha a um entendimento. Eu vou ler só um versículo aqui e já vou entrar naquilo que Deus tem falado no meu coração. Aqui em Mateus 13, 11, ele fala, né? E respondendo ele, disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Porque o que tem será dado e até o que não tem lhe será tirado. O Senhor, ele falando aqui, porque ele estava respondendo para os discípulos, que ele perguntava coisas, ele explicava coisas, mas por parábolas. Aí os discípulos achavam estranho, porque não estavam entendendo. Mas ele explicou isso. E eu hoje venho aqui na qualidade de uma profeta, na qualidade de profeta do Senhor, e venho e quero dizer, mas eu me relutei demais, até vim aqui, o Senhor sempre cobrando, falando que eu viesse, que eu tenho que falar o que Ele tem mandado, porque não adianta nada a gente ser profeta e não falar aquilo que Deus tem falado. E eu fui esperando, irmãos. Então, eu já tenho dito dentro da igreja, tenho dito, e agora eu vou deixar aqui um vídeo, assim, né? Gravado, para que as pessoas vejam que Deus tem falado. Ultimamente, Deus tem se mostrado irado, de braços cruzados, irado realmente com o homem na terra, principalmente no Brasil. Aqui, irmãos, na palavra, ele fala, né, que muitos ouvirão, mas não entenderão. Muitos olharão, mas não enxergarão. A mente do povo está fechada. Eles tapam os ouvidos e fecharam os olhos, e se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Então, quer dizer, o que tem feito Deus ficar em silêncio, ficar com os ouvidos tapados, ficar em silêncio, porque não adianta, irmãos, não adianta as pessoas falar, não, mas Deus ouve, ele ouve porque ele não é surdo, ele escuta sim, mas nem tudo ele está ouvindo. E aqui ele falou claramente dessa maneira, que já eu chego na palavra que Deus tem determinado que era para mim falar. Aqui na continuação de Mateus que eu li, ele fala, vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Olha bem, irmãos. Ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles tapam os ouvidos e fecham os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver. E os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Deus tem estado irado porque ele tem, né? Sabemos que muitas passagens falam, tenho mandado meus profetas madrugando e falando, mas vocês não dão ouvido, não querem ouvir, não querem se dar por avisado. E madrugando e falando não é quer dizer que vai levantar de madrugada e sair doido na rua gritando. Madrugada quer dizer enquanto há tempo. Enquanto é tempo, ele tem mandado os profetas madrugando, quer dizer, bem cedinho, bem de manhãzinha, falando, orientando, explicando, e nós não estamos dando ouvido. E quando eu falo nós, é nós todos, irmãos. E nós corremos um grave risco de passarmos por uma terrível tribulação, porque o Senhor, eu sei que antes de tudo acontecer, porque eu acho um absurdo quando falam, Jesus está para voltar, Mas antes dele voltar, muito antes, ele vai ainda arrebatar a igreja. E é depois que arrebatar a igreja, aí ele vai tratar com aqueles que provocou a ira dele, com aqueles que irritou o coração dele, com aqueles que blasfemaram blasfemas de horrores contra ele. Aí sim ele vai
Mas só que, enquanto isso, pelo que eu vejo nos olhos da fé, os que ele arrebatar vai estar num lugar muito distante com Cristo. Muitos de nós, muitos, aí, porque a Bíblia fala que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Tudo bem, é só que ele também falou, quando vires abominação, quando vires falar de guerra, quando vires isso, quando vires aquilo, Jesus orientou. Quando ouvires, não se assuste, porque ainda não é o fim. Ainda vai ter muita coisa para acontecer. E ele fala que se abreviaria, porque senão até os salvos não se salvariam. Até os escolhidos não se salvariam. Mas só que temos que ter essa esperança de ele arrebatar antes que venha acontecer. Antes que venha acontecer. E aí o que acontece, irmãos? Lá em Apocalipse 23, vou abrir essa Bíblia que eu não quero tirar da página ali. Lá em Apocalipse 21, 22, ele fala, 22:11, vê bem. Primeiro ele falou para João, ele disse-me, não selas a palavra dessa profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Como próximo está o tempo, se foi quando João ouviu isso, né? Não ouviu dele. Quem é injusto, olha o que ele falou. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ele orientou para que fosse dessa maneira. Se tá, então aí a gente olha, a gente vendo para aí, que é bem no finalzinho, as últimas palavras que estavam na profecia, que estavam no livro. As últimas palavras. Dá-se a entender, sim, isso, que ele está de braços cruzados e deixando, que quero ver até onde você vai. Eu quero ver o que você vai fazer, porque, irmãos, as pessoas não têm levado a sério as coisas do Senhor. Hoje não se fala mais no arrebatamento da igreja. Hoje não se fala mais que Jesus planejou levar, tem os planos de levar pessoas para um lugar muito distante. Aí nós corremos o risco de Deus olhar para a terra e não ver um justo que ele possa arrebatar no arrebatamento. Nós corremos esse risco de não ser arrebatado. Qualquer um de nós. Porque o amor se esfriou de uma maneira tão terrível. Tão terrível, coisas que têm acontecido, têm deixado a gente amargurado. Dores como de parto, como diz na palavra. A humanidade sentirá dores como se fossem dores de parto. E a criança não está na posição de nascer. Quão terrível é isso? Quão terrível é isso? Olha o que Deus comparou. Comparou uma grávida que está com o neném na barriga e não tem socorro que possa fazer, porque a dor de parto tem vindo e a criança não está na posição certa, não está na situação de nascer. O tal é o desespero da mãe. E o Senhor, né, tem falado justamente por isso. Hoje as pessoas não têm sido na igreja. Irmãos, quando se fala na igreja, as pessoas ficam em silêncio, olham na gente e continua a mesma coisa. Hoje não se fala mais, se a gente falar tem um período de oração, vamos orar, para nós estar em vigilância. Ninguém quer saber de orar. Vamos buscar a face do Senhor, né? O povo quer saber de oba-oba. O povo não está olhando, profecia, meu Deus, as profecias que têm sido lançadas hoje. Cada pessoa numa esquina ou na outra esquina está falando, Deus falou isso, falou aquilo, e marcha, e bate palma, e o povo tudo crê. Porque uma que eu acho que o povo está crendo, porque o povo está com, a alma está com sede. Mas na realidade a alma está com sede, mas nós sufocamos a nossa alma, como se diz, fica quietinha aí. Fica quietinha aí, na hora certa Jesus vem e resolve. Fica quietinha, assim, nós não estamos indo à luta. Nós não estamos indo à luta, quer dizer, a alma está com sede, eu vou buscar ela, saciar a minha alma. Eu vou procurar uma igreja onde prega a palavra. Eu vou procurar alguém que possa falar da parte de Deus para mim. Mas ninguém está fazendo isso mais. Ninguém está olhando. As pessoas sabem. Jesus falou orai e vigiai, que era a direção que ele deu. Orai e vigiai. Orar, ninguém está orando, vigiar muito menos. Olha a situação que está acontecendo.
Se a gente olhar assim de alto, assim, ao grosso modo, o que está acontecendo, essas coisas que estão acontecendo em igreja chamada evangélica, irmãos, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que não tem igreja realmente professando a verdade do jeito que Deus mandou. Sabe por quê? Que a gente vai olhar lá no livro naquelas cartas de Paulo mandou para Timóteo, para Tiago, né? Aos Coríntios. Ah, mas aquele tempo lá o quê? Se fosse para ele, só tinha ficado lá. Deus não ia permitir que ficasse escrito para nós hoje. E lá está orientando, lá está direcionando certinho, está mostrando para nós ver como que teria que ser o comportamento de uma igreja, uma liderança de igreja, conduzir um rebanho. Está sendo deixado assim, né? As pessoas estão vivendo a bel prazer, tá como está escrito ali. Se você está fazendo injustiça, continua fazendo. Não se preocupe de voltar atrás, continua fazendo. Irmãos, isso detona como que é como aquela mãe que fala, você continua fazendo. Né? Pega um filho fazendo coisa errada, dá uma bronca, o filho resmunga, aí a mãe, tudo bem, então continua fazendo. Porque no caso, com todas as minhas falhas, era assim que eu falava para o meu filho. Foi chamado na escola, continua desse jeito que você vai ver. Ah, passava 2 dias, passava um medo, fazia de novo. Aí, quando vinha a consequência, aí eu pegava e mostrava. Avisei, não avisei? Eu falei, não falei? E a mesma coisa com Deus. Deus está falando, irmãos, isso detona de um jeito assim, um desprezo. E vai falar que Deus não vai fazer isso não, porque Ele é amor. Ué, mas Ele é amor mesmo. Mas Ele falou isso aqui, não é eu que estou falando. Se a gente analisar bem, presta atenção para ver. Se você está fazendo injustiça, faça injustiça ainda, continua. Se você está fazendo, né, coisa errada, aqui que nem ele fala, está fazendo injustiça, se você está sujo, suje-se mais. Não adianta você correr para limpar agora e sujar de novo. Então, continua se sujando. Você está praticando, dizendo que é cristão, dizendo que é evangélico, o que está fazendo e acontecendo, mas por trás você não está se comportando como tal. Está na igreja, prega, mas não vive o que fala. Você está agindo, né, de uma maneira que hoje não tem problema, né? Hoje não tem problema, o pastor já não está gostando muito da mulher dele, então pode trocar. Imagina se tem problema, porque o pastor de lá está crescendo terrivelmente, a igreja dele está lotada, e ele largou da mulher, ele se separou da mulher, casou com a mais nova é mais ágil, a mais nova faz e acontece dentro da igreja, então por que não pode? Se ele está prosperando, é porque Deus está abençoando. Se ele está prosperando, a igreja dele está crescendo em números, em membros, em financeiro e tudo, e ele fez isso e está crescendo, porque Deus está aprovando. Deus tem aprovado o trabalho dele. Ele mesmo sobe no altar e fala, Deus tem aprovado o meu trabalho. As pessoas, a maior parte das pessoas, muitos, acaba saindo, acaba até perecendo, porque de repente não acha daí um outro lugar que possa agregar. E ele está crescendo, ele vai, é o que Jesus falou, está fazendo justiça, continua fazendo. E por que eles não leu essa parte? Não vê ali, está fazendo justiça, vou continuar fazendo justiça? Posso continuar? Deus falou que eu posso continuar ali, então continua fazendo. Não está dando mais tempo, irmãos, não está tendo, né, tempo para a gente pegar e ficar falando para as pessoas se consertar. Por quê? Porque as pessoas não querem se colocar na presença do Senhor de uma maneira mais decente, da maneira decente na presença dele. Está praticando injustiça e vai continuar praticando. Aqueles que é sujo, que apronta, homens, né, sai da igreja, não sai da igreja sem ir embora, apronta lá da porta para fora, maltrata em casa a esposa, maltrata os filhos de uma maneira não por correção, mas por maltrato mesmo, age de uma maneira esquisita, porque da igreja quem olha é santo, mas a hora que sai daqui, chega em casa, não é mais aquela pessoa. E isso diante de Deus é terrível, isso é sujo diante de Deus, é sujeira.
Mas Deus falou aqui, está falando em Apocalipse 22:11. Está praticando injustiça, continua sendo injusto. Continua. Né? Vai chegar um dia que você vai ver. Se você está sujo, vai continuar sendo mais sujo ainda. Porque o sujo aqui não seria ser a pessoa que vem na igreja sem tomar banho. Seria uma pessoa que está suja mesmo diante de Deus. Nem que as pessoas achem ele no oba-oba, ou ele ou ela, né? Porque aqui é no geral. Mas ele continua praticando aquela sujeira porque não está tendo mais correção. Porque, como eu disse, Deus está de braços cruzados. Deus está de braços cruzados, irmãos. Preste atenção, você que ainda tem um pouco de espiritualidade, que porventura estiver vendo esse vídeo. Preste atenção como Deus está com os braços cruzados. Por que ele está com o braço cruzado? Porque, como se diz, eu vou deixar vocês ir até, quero ver até onde vocês vão. Quero ver o comportamento de vocês. E aí depois, além disso, irmãos, além dele falar assim, daí ele fala, aquele que está limpo, se limpe mais, aí já volta para aqueles que estão procurando estar limpo, mas não se acomode. Mas eu estou fazendo direito, eu estou falando, as pessoas não ligam, vou continuar só até aqui, né? Não vou exagerar, não, vou deixar. Não, se você está limpo, se você está procurando ser uma pessoa limpa em posição assim diante do Senhor, procure ser mais limpo ainda. Ele está falando para nós não nos acomodar, não parar e ficar, né? Tá tudo bem, do jeito que tá bem, então o pouco que eu estou fazendo, não vou continuar fazendo isso que até aqui. Não, ele está falando para nós se limpar mais ainda. Aí, e ele fala, e quem faz justiça, você é justo, seja mais justo ainda. Se até aqui as pessoas olham em você e falam, realmente, aquele lá é um cristão verdadeiro, né? Que lá, meu Deus, que lá é uma pessoa, se você sabe ou não, ou se você percebe que as pessoas veem em você um verdadeiro cristão, procura ser mais cristão ainda, que Deus não quer que nós nos acomodemos. Ele quer que a gente prossiga mais ainda, é o que ele fala aqui, irmãos. É muito forte isso que o Senhor fala. E ainda fala, né, quem é santo, se santifique mais ainda. Mais ainda, fala claramente, né? Claramente, ó, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Prossiga se santificando. Prossiga, porque a gente tem que procurar se santificar o máximo que é possível, se santificar aqui nessa terra, com todas as adversidades que há em volta. Temos que procurar nos santificar mais do que já somos. Aqueles que gostam, que têm prazer de se santificar, têm prazer de louvar e ver que Deus recebeu o louvor. Aqueles que têm prazer de abrir a boca para pregar ou para orar por alguém e ver Deus ouvindo, respondendo. Percebe que Deus está na vida. Procura buscar mais ainda, para que o Senhor pegue você fazendo dessa maneira. Porque, irmãos, eu sou sincera em dizer, relutei muito, tenho relutado ainda, porque Deus tem falado duramente a respeito de um monte de coisa. Estamos na iminência de guerras e o povo não se mexe. Ele falou que ainda não seria o fim, então quer dizer, só de ouvir falar de guerra, já fica aquela preocupação. Que será de filhos das pessoas, que será de pessoas assim, que de repente tem que ir para a guerra. Temos que nos preocupar. Mas ele falou que ainda não seria, que não era para temer, que ainda não seria o fim. Mas então nós temos que orar? Temos que orar para que quando chegar essa época nós estejamos preparados. É o que Jesus falou. Mas é que nem eu li antes, onde ele fala que vocês ouvirão, mas não entenderão. Por quê? Porque muitas vezes a gente prega, irmãos, olha, a gente prega lá em Mateus, né? As virgens, as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, 5 loucas que não tá nem aí, mas 5 que tá se preocupando. Mas eles não entendem. Ouve, escuta, mas não entendem, não querem entender, não querem. É que ele falou ali, ouvirão, mas não entendem.
Aí outros olharão, mas não enxergarão. Por quê? Olharão o jeito, o comportamento do outro irmão, da outra irmã, mas não enxerga. Não precisa tudo isso. Imagina, irmã. Para que isso? Deus é puro amor. Não precisa disso tudo. Esquece totalmente que Deus é justiça também. E ele não tem como ele exigir de um e do outro não, e depois todo mundo receber o mesmo galardão. Não vai receber. Todo mundo passar aí para o mesmo lugar, não vai, irmão. Jesus falou claramente que ele vai chegar um dia que ele vai apartar os bodes das ovelhas. E se ele falou isso, ele não falou brincando. Ele não falou brincando. Agora ele está falando também nessa palavra, pois a mente deste povo está fechada. Em outras passagens fala, o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em outras passagens ele fala, tem mandado meus profetas madrugando e falando, mas vocês não dão ouvido. Ai de ti. Ai daquele que não está ouvindo, que não quer saber. Né? Ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não verão. Não enxergarão nada. Pois a mente está fechada. A mente desse povo está fechada. Eles tapam os ouvidos e fecham os olhos. E se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver. Os olhos de quem? Os olhos daquele que não tapa os olhos. Os ouvidos daquele que não tapa os ouvidos. Se você tapa os ouvidos e não quer ouvir, ai, nossa, nem gosto de ouvir isso. Você está tapando os ouvidos, você não vai entender nunca. Se você fecha os olhos para não ver, você não vai ver nunca. E não vai entender, e daí? Não vai ser como ele falou ali. E se eles entendessem, se eles olhassem, se eles ouvissem, eu os curaria. Eu os curaria, é uma promessa dele. Se eles me ouvissem, se os seus olhos poderiam, né? Se eles tivessem feito isso, não tivessem feito isso, quer dizer, fechados os olhos, tapados os ouvidos, seus olhos poderiam ver e entender o que está acontecendo. Porque a dificuldade maior é que as pessoas não querem ouvir. Não querem, irmãos. Por quê? Como eu digo, para ver e entender, demanda renúncia. Demanda renúncia. E se não renuncia, não vai conseguir entender. Não quer renúncia. Hoje está acontecendo muito como aquele rapaz que chegou até Jesus e falou, como que eu fazer, né? Aí Jesus falou, olha, vem e me segue. Ah, deixa eu enterrar meus pais primeiro. Houve uma desculpa. O outro, entendeu, eu quero seguir. Então vende tudo que você tem e me segue. Baixou a cabeça e saiu. É esse tipo de gente que está hoje. Está dessa maneira. Se fala, olha, é bom seguir o Senhor com sinceridade, né? Seguir direito os passos do Senhor. Não posso porque meu marido não gosta e não vai dar certo. Não posso vir porque meus filhos não dá para mim vir. Eu não posso. Há um monte de desculpas. E as pessoas estão tapando os olhos, tapando os ouvidos e não conseguem chegar a curar aquela cura plena que Deus tem para curar. Ele falou aqui. Se eles tivessem me ouvido e me abrido a mente para entender, eles voltariam para mim. Por quê? A partir do momento que entende aquilo que Deus está falando, que consegue entender, ele vai voltar para Deus. E Deus vai curar. Isso quer dizer o quê? Que a humanidade está praticamente doente e não chega ao conhecimento pleno do nosso Deus. Eu vou parar aqui, né? Nesse momento que já foi 25 minutos de vídeo. Eu vou parar, mas eu creio que eu volto ainda nesse assunto em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem cobrado duramente no meu coração. Eu preciso estar discorrendo a respeito disso, do Deus irado. Do Deus como ele está irado. Temos, irmãos, que prosseguir. Eu vou pôr o tema nesse vídeo, onde que fala, que está aí no livro de Deuteronômio 32.
Glória a Deus, graças a Deus. 32, 11. 32, 35. Graças a Deus. 32, 35. Aqui ele fala assim, que pouco faltou meus pés para resvalar os meus pés. Pouco me faltou para resvalar os meus pés. Quer dizer, estamos a um passo de escorregar e cair na eternidade. E a partir do momento que a gente acaba, né? A gente consegue abrir nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para enxergar, abrir nossos ouvidos para ouvir. E se voltar para Deus, Ele vai nos curar. Ele vai nos curar. Em nome do Senhor. Quero só fazer um minutinho de oração. Pai de poder, Pai de maravilha, Senhor, meu Pai. Que essas pessoas, meu Deus amado, que hão de ouvir, meu Pai. Que hão de ouvir esse vídeo, meu Deus amado. E a maneira que o Senhor discorreu dessa palavra. Que venha falar nos corações, que venha no profundo coração, venha converter. Venha prosseguir olhando para ti, Senhor, ouvindo e te vendo, para que o Senhor os cure. Tenha misericórdia, alcança, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.